Mística Cidade de Deus, capítulo 7, do livro 4 do tomo 2, de Santa Maria de Águeda. Maria Santíssima prepara o enxoval para o menino Deus, com ardentíssimo desejo de o ver nascido. Maria consulta São José e ambos a Deus. Já ia bastante adiantada a divina gravidez da Mãe do Eterno Verbo. Maria Santíssima, sendo necessário prevenir as roupinhas e o mais para o desejado parto, quis proceder em tudo com celestial prudência. Nada dispôs sem a vontade e ordem do Senhor e de seu santo esposo, para agir em tudo como serva obedientíssima e fidelíssima. Não obstante aquilo ser ofício só de mãe, e mãe singular de seu Filho Santíssimo, sem cooperação de qualquer criatura, não quis fazer sem falar com seu santo esposo, a quem disse: Meu Senhor, já é tempo de preparar as coisas necessárias para o nascimento de meu Filho Santíssimo. Ainda que Sua Majestade Infinita quer ser tratado como os filhos dos homens, humilhando-se a sofrer suas penalidades, de nossa parte é justo que no cuidado e serviço de sua infância mostremos que o reconhecemos por nosso Deus, verdadeiro Rei e Senhor. Se me permites começar a preparar as faixas e mantilhas para o receber e criar, tendo um tecido que fiei e servirá para os primeiros panos. Vós, Senhor, procureis outro de lã, leve, macia, de cor discreta para as mantilhas. Mais tarde far-lhe-ei uma túnica tecida, sem costura, de acordo com a sua idade. E para em tudo acertarmos, façamos especial oração, pedindo a Sua Alteza nos guiar a manifestar Sua divina vontade, de modo a procedermos conforme seu maior agrado. Resposta divina: Esposa e Senhora minha, respondeu São José, se com o sangue de meu coração fora possível servir ao meu Senhor e Deus, fazendo o que me ordenais, sentir-me-á feliz em derramá-lo em atrocíssimos tormentos. Na falta disto, quisera possuir grandes riquezas e brocados para vos servir nesta ocasião. Disponde o que for conveniente, que em tudo quero vos obedecer como vosso servo. Fizeram oração e cada um em particular o Altíssimo respondeu por igual voz, repetindo o mesmo que em outras muitas vezes havia manifestado a soberana Senhora. Disse Sua Majestade a ela e a São José: Desci do céu à terra para exaltar a humildade e humilhar a soberba, para desprezar as riquezas, destruir a vaidade e estabelecer a verdade, fazendo digno apreço dos trabalhos. Por isto, é minha vontade que na humanidade que assumir me trateis exteriormente como se fosse filho de ambos, e interiormente me reconhecereis como filho do meu eterno Pai, com a veneração e amor que me são devidos como homem-deus. Maria começa o enxoval do menino Jesus. Por esta divina voz, Maria Santíssima e São José foram confirmados na sabedoria com que deviam proceder na criação do menino Deus. Entre si combinaram o mais elevado e perfeito estilo, já visto em puras criaturas, de reverenciá-lo como a seu verdadeiro Deus infinito. Ao mesmo modo, aos olhos do mundo, tratá-lo como se fora filho de ambos, pois assim pensariam os homens que também o queriam mesmo Senhor. Com tanta plenitude, cumpriram de acordo que foram admiração para o céu. E adiante falareis mais sobre isso. Determinaram também que no âmbito de sua pobreza era justo fazerem obséquio do menino Deus o quanto lhes fosse possível, sem exceder nem faltar. Assim, o segredo do rei ficaria escondido sob o véu da humilde pobreza, e o inflamado amor de ambos não ficaria ocioso no que pudessem exercitá-lo. Em troca de alguns trabalhos manuais, São José comprou 2 telas de lã, como sua esposa dissera, uma branca e outra lilás do que cinzenta, e ambas as maiores que pôde encontrar. Delas cortou a divina rainha as primeiras mantilhas para o seu Filho Santíssimo, e do pano que ela afiara e tecera cortou as camisinhas e lençóizinhos para o envolver.
Este pano era muito delicado, como saído de tais mãos, e o começara a fazer desde que viera morar com São José, com intenção de o oferecer no templo. Comutou-se esta finalidade por outra melhor, mas assim mesmo, feitas as roupinhas, o menino Deus levou o que sobrou para oferenda ao santo templo de Jerusalém. Todos estes preparativos e a roupa necessária para o divino nascimento fê-las a grande senhora por suas próprias mãos. Cozeu-as sempre de joelhos com lágrimas de incomparável devoção. São José procurou flores, ervas e outras coisas aromáticas, e a diligente mãe fez água perfumada melhor do que feita por anjos, e com ela orvalhou as faixas consagradas para a hóstia e sacrifício que esperava. Dobrou-as e arrumou-as numa caixa que levou consigo a Belém, como direi adiante. Jesus, o verdadeiro templo da divindade. Todas estas ações da Princesa do Céu, Maria Santíssima, se hão de entender, não despidas e sem alma como as refiro, mas sim vestidas de toda formosura, cheias de santidade e magnificência, e com a máxima perfeição que a inteligência humana seja capaz de presumir. Mãe da sabedoria e rainha das virtudes, tratava magnificamente as obras da sabedoria divina, e assim oferecia o sacrifício da dedicação do novo templo do Deus vivo na humanidade santíssima de seu Filho, que havia de nascer no mundo. Mais do que todo o resto das criaturas, conhecia a soberana Senhora a grandeza do mistério de Deus se fazer homem e vir ao mundo. Não incrédula, mas admirada, com ardente amor e veneração, repetia muitas vezes o que dizia Salomão ao construir o templo: será possível que Deus habite na terra entre os homens? Se todo o céu e os céus do céu são insuficientes para o conter, quanto mais o será esta habitação da humanidade que formou em meu seio? Aquele templo que só serviu para Deus ouvir as orações que ali ofereciam foi construído e dedicado, com esplêndido aparato de ouro, prata, tesouros e sacrifícios. Que faria, então, a mãe do verdadeiro Salomão na construção e dedicação do templo vivo, onde habitava corporalmente a verdadeira divindade, o Deus eterno e incomparável? Tudo o que em sombras continham aqueles sacrifícios e as inumeráveis riquezas oferecidas ao templo figurativo, cumpriu-os Maria Santíssima. Não com ouro, prata e brocados, pois nessa época Deus não procurava essas oferendas, mas com virtudes heróicas, com as riquezas da graça e dons do Altíssimo, que celebrava com cânticos de louvor. Oferecia holocaustos de seu ardentíssimo coração. Percorria toda a Sagrada Escritura, aplicando os seus hinos, salmos e cânticos a este mistério e acrescentando-os muitos mais. Realizava verdadeira e misteriosamente as antigas figuras com atos interiores das virtudes. Convidava todas as criaturas para louvar e glorificar seu Criador na espera de serem santificadas pela sua vinda ao mundo. Em muitos destes atos era acompanhada por seu felicíssimo esposo São José. Vida espiritual de Maria. Incapaz seria qualquer língua ou inteligência humana para explicar os altíssimos méritos que a Princesa do Céu acumulava com estes atos e exercícios, e a complacência que neles encontrava o Senhor. O menor grau de graça recebido por qualquer criatura, por um ato de virtude, vale mais que todo o universo criado. Que aumentos de graça alcançaria quem não só excedeu aos antigos sacrifícios, oferendas e holocaustos e merecimentos humanos, mas ainda ultrapassou de muitos extremos serafins? Extremos eram os amorosos afetos da Divina Senhora esperando seu Filho e Deus verdadeiro, desejando recebê-lo em seus braços, criá-lo com seu leite, alimentá-lo, servi-lo e adorá-lo feito homem, da sua mesma carne e sangue. Neste docíssimo incêndio de amor, teria exalado a vida, se com milagrosa assistência
Deus não a preservasse da morte, dando-lhe a necessária força. Muitas vezes a teria perdido se outras tantas seu filho não a conservara. Frequentemente contemplava-o em seu virginal seio e com claridade divina via sua humanidade unida à divindade e todos os atos interiores daquela santíssima alma. Via a posição de seu corpo e as orações que fazia por ela, por São José e por todo o gênero humano, particularmente pelos predestinados. No conhecimento, imitação e louvor destes e de outros mistérios inflamava-se, como quem encerrava no peito o fogo abrasador que ilumina e não consome. Afetos de Maria. Entre tantos incêndios da divina chama, dizia algumas vezes a seu Filho Santíssimo: meu docíssimo amor, Criador do Universo, quando verão meus olhos a vossa divina face? Quando serão meus braços consagrados por altar da hóstia que vosso Pai Eterno aguarda? Quando, beijando como serva o solo tocado por vossos pés, chegarei como mãe ao desejado ósculo de minha alma para participar com vosso divino alento do vosso mesmo Espírito? Quando se manifestará aos mortais a luz inacessível, vós, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, luz da luz, depois de ter estado oculta à nossa vista por tantos séculos? Quando os filhos de Adão, prisioneiros de suas culpas, conhecerão seu Redentor, verão sua salvação, terão entre eles seu mestre, irmão e pai verdadeiro? Ó minha vida, luz de minha alma, minha força, meu amado, por quem vivo morrendo, filho de meu coração, como fará ofício de mãe quem não sabe fazer o de escrava? Quem merece tal título? Como vos tratarei dignamente, sendo eu um vil e pobre vermezinho? Como vos servirei, sendo vós a mesma santidade e infinita bondade, e eu pó e cinza? Como ousarei falar e permanecer em vossa divina presença? Pequena entre as demais filhas de Adão, vós que me escolheste, Senhor de todo o meu ser, dirigi minhas ações, guiai meus desejos, inflamai meus afetos, para que acerte vos agradar em tudo. Se sais de meu seio ao mundo, para sofrer afrontas e morrer pelo gênero humano, que farei se não morrer convosco, e não vos acompanhar no sacrifício, pois sois meu ser e minha vida? Tira a minha vida a causa e motivo que há de tirar a vossa, pois tão unidas estão. Para remir o mundo e milhares de mundos bastará muito menos que vossa morte. Morra eu por vós, sofra vossas ignomínias, e vós, com vosso amor e luz, santificai o mundo e iluminai as trevas dos mortais. E se não é possível revogar o decreto do Eterno Pai, para que seja redenção copiosa, e fique satisfeita vossa excessiva caridade, recebei meus afetos e tenha eu por parte em todos os trabalhos de vossa vida, pois sois meu filho e Senhor. Maria imitava os atos de Jesus. A diversidade destes e de outros carinhosos afetos tornavam a Rainha dos Céus formosíssima aos olhos do Príncipe das Eternidades. Oculto no tálamo de seu virginal seio, ela os formulava, de acordo com os daquela santíssima e deificada humanidade que via para imitar. Naquela sagrada prisão, às vezes o menino punha-se de joelhos para orar ao Pai, outras em forma de cruz, como ensaiando-se para ela. Dali, como agora do supremo céu, via e conhecia como a ciência de sua alma santíssima tudo o que agora conhece. Criatura alguma, presente, passado e futuro, lhe foi oculta, com todos os seus pensamentos e movimentos. Depois de todas cuidava como mestre e redentor. Todos estes mistérios eram manifestados à sua divina mãe, que para corresponder a esta ciência estava cheia de graças e dons celestiais. Agia em tudo com tão alta perfeição e santidade, que não há palavras para a humana capacidade poder explicar. Se nossa razão não está pervertida, e nosso coração não for de pedra insensível e dura,
Não será possível que à vista e ao toque de tão eficazes como admiráveis obras não se sinta ferido de amorosa dor e humilde gratidão. Doutrina que me deu a Santíssima Rainha Maria, e reverência pelo sagrado. Ó minha filha, quero que por este capítulo fiques advertida sobre o decoro com que se hão de tratar as coisas sagradas e dedicadas ao culto divino. Ao mesmo tempo, fique repreendida a irreverência com que os próprios ministros do Senhor o ofendem por este descuido. Não desprezem nem esqueçam os desgostos que Deus sente por eles, por causa da grosseira descortesia e ingratidão com que tratam os ornamentos e coisas sagradas, que ordinariamente manuseiam sem atenção e nem respeito algum. Muito maior a indignação do Altíssimo pelos que usam e consomem o fruto e estipêndio de seu preciosíssimo sangue em vaidades, coisas profanas e menos decentes. Procuram para seu conforto e comodidade o mais precioso e estimável, enquanto para o culto e honra do Altíssimo empregam o mais grosseiro, desprezível e sem valor. Quando isso acontece, principalmente com os panos que tocam o corpo e sangue do meu Santíssimo Filho, como são os corporais e purificadores, quero fazer-te ciente que os santos anjos que assistem ao eminente e alto sacrifício da missa ficam como que corridos de vergonha. Desviam os olhos de semelhantes ministros e se admiram que o Todo-Poderoso mostre tanta paciência com eles, dissimulando sua ousadia e desacato. Embora não sejam todos assim, é a maior parte. Poucos são os que se distinguem em demonstrar zelo pelo culto divino e em tratar exteriormente as coisas sagradas com mais respeito. Mesmo estes não são todos que assim procedem com reta intenção e pela reverência devida, mas por vaidade e outros fins terrenos. Em suma, são raros os que de pura e sinceramente adoram o Criador em espírito e em verdade. Zelo do culto divino. Considera, caríssima, que poderemos sentir, nós que gozamos da visão do ser incompreensível do Altíssimo e conhecemos que sua bondade é imensa, criou os homens para lhe darem adoração, culto e reverência. Gravou-lhes esta lei em sua própria natureza e lhes entregou todo o resto das criaturas gratuitamente. Vemos agora a ingratidão com que correspondem ao seu Criador imenso, pois para honrá-lo regateiam-lhe as coisas que receberam de suas próprias mãos, escolhem para isso o mais vil e desprezível, para suas vaidades o mais precioso e estimável. Adverte-se pouco nesta falta, e por isto quero que a deplores com sincera dor, e a compenses no que for possível, enquanto fores prelada. Admoesta as tuas religiosas a se ocuparem com sincero e devoto coração na ordem e limpeza das coisas sagradas, não só nas de teu convento, mas também trabalhando para as igrejas pobres que têm falta de corporais e outras alfaias e paramentos. Tenham certeza de que o Senhor lhes pagará este santo zelo do seu culto sagrado. Acudirá como pai às necessidades do convento, que nunca se tornará mais pobre por causa daquele trabalho. Este é o ofício mais próprio e legítimo das esposas de Cristo, e nele deviam se ocupar no tempo que lhes sobra do coro e outras obrigações de obediência. Se todas as religiosas fizessem questão de se empregar nestas ocupações tão honestas, louváveis e agradáveis a Deus, nada lhes faltaria para viver, e formariam na terra um estado angélico e celestial. Por não quererem se dedicar a este obséquio do Senhor, muitas perderão sua assistência e voltam-se para perigosas leviandades e distrações, sendo estas abomináveis a meus olhos. Não quero que as descrevas nem penses nelas, a não ser para deplorá-las do fundo do coração e pedir a Deus o remédio de pecados que tanto o irritam, ofendem e desagradam. Devoção a Nossa Senhora.
já que por especiais razões inclino-me a velar amorosamente pelas monjas de teu convento, quero que em meu nome, de minha parte, as admoeste e constranjas com amorosa energia a viverem mortas para o mundo com o absoluto esquecimento de tudo que há nele, que a conversação entre elas seja no céu e em coisas divinas, e que acima de tudo conserve intactas a paz e caridade que tantas vezes lhes recomendas. Se me obedecerem nisto, ofereço-lhes minha eterna proteção, e me constituo por sua mãe, amparo e proteção, como sou de ti. De igual modo, ofereço-lhes minha contínua e eficaz intercessão, junto ao meu Filho Santíssimo, se disso, mãe, me desobrigarem. Para tudo isto, incentiva-a sempre a especial devoção e amor por mim, gravando-os em seu coração. Com esta fidelidade de sua parte, alcançarão tudo o que desejas e mais ainda que farei por elas, para se dedicarem com alegria e prontidão nas coisas do culto divino e tomarem por sua conta ao que ele pertence. Lembra-lhes que eu fazia o serviço que meu Filho Santíssimo e do templo. Quero que saibas que os santos anjos se admiravam do zelo, cuidado, atenção e asseio com que tratava todas as coisas que haveriam de servir ao meu Filho e Senhor. Esta amorosa e reverente solicitude fez-me prevenir tudo o que era necessário para a sua criação. Jamais me faltou, como alguns pensaram, com que cobri-lo e servi-lo, conforme entenderás em toda esta história. Não cabia em minha prudência e amor ser negligente ou inadvertida nisso. Capítulo 8. O edito do imperador César Augusto para recensear o império, o que fez a São José. Tomo 2, livro 4, de Santa Maria de Ágreda. O edito de César Augusto estava determinado pela vontade imutável do Altíssimo que o unigênito do Pai nascesse em Belém. Em virtude deste decreto, assim profetizavam santos e antigos profetas, muito antes de se realizar, porque a decisão absoluta da vontade de Deus é sempre infalível. Faltaram os céus e a terra, antes que falte seu cumprimento, pois ninguém a pode impedir. Dispôs o Senhor a execução desse imutável decreto por meio de um edito publicado pelo imperador romano César Augusto, como refere São Lucas, ordenando o recenseamento de todo o orbe. Estendia-se então no Império Romano a maior parte da terra conhecida, pelo que intitulavam-se senhores do mundo, não fazendo caso do resto. Este recenseamento valia por uma declaração de vassalagem ao imperador para lhe pagar certo tributo como a senhor temporal. Para este fim, cada um ia inscrever-se no registro público de sua própria cidade. Chegou este edito a Nazaré e foi ouvido por São José, estando fora de casa. Voltou para ela aflito e entristecido, referindo à esposa o que se passava. A prudentíssima Virgem lhe respondeu: Não se preocupe, meu senhor e esposo, com o edito do imperador deste mundo, pois todos nossos interesses correm por conta do Senhor e Rei do céu e da terra, e sua providência nos assistirá e a governará em qualquer circunstância. Confiemos nele e não seremos decepcionados. Preocupação de São José. Estava Maria Santíssima instruída de todos os mistérios de seu Filho Santíssimo. Conhecia as profecias e seu cumprimento, e que o unigênito do Pai e seu deveria nascer em Belém como pobre peregrino. Todavia, nada revelava a São José, pois sem ordem do Senhor não manifestava este segredo. O que não lhe era mandado dizer, calava com admirável prudência. Não obstante o desejo de consolar seu fidelíssimo e santo esposo José, queria submeter-se ao seu governo e obediência e não proceder como prudente e sábia consigo mesma, em desacordo com o conselho do sábio. Trataram logo do que deveriam fazer, pois já se aproximava o parto da Divina Senhora. Disse-lhe São José: Rainha do céu e terra, minha Senhora, se não tendes diferente ordem do Altíssimo, parece-me forçoso ir cumprir este edito do imperador.
ainda que bastaria ir sozinho, porque isso incumbe aos chefes de família. Não me atreverei a vos deixar sem minha assistência. Tampouco poderia viver sem a vossa presença. Não terei um momento de sossego, e não é possível que meu coração se tranquilize sem vos ver. Para irdes comigo à nossa cidade de Belém, onde devemos cumprir a ordem do imperador, vejo que vosso divino parto está muito próximo, e por minha grande pobreza temo vos colocar em evidente perigo. Se o parto sobreviesse no caminho, com descomodidade, sem eu nada poder fazer, seria para mim enorme desconsolo. Este cuidado me aflige. Rogo-vos, Senhora minha, e o apresenteis ao Altíssimo e lhe supliques, ouça meus desejos de não me separar de vossa companhia. Deus ordena que Maria acompanhe São José a Belém. Obedeceu a humilde esposa a ordem de São José e, ainda que não ignorava a vontade divina, não quis omitir este ato de pura obediência. Como súdita extremamente dócil, apresentou ao Senhor a vontade e desejos de seu fidelíssimo esposo e obteve esta resposta. Amiga e pomba minha, obedece ao meu servo José no que te propôs e deseja. Acompanha-o na viagem. Eu estarei contigo e te assistirei com meu paternal amor e proteção nas tribulações que por mim sofrerás. Ainda que serão grandes, meu poder as fará reverter em tua glória. Teus passos serão formosos para meus olhos. Não temas e parte, porque esta é a minha vontade. O Senhor logo mandou à vista da Divina Mãe aos santos anjos de sua guarda, com um novo preceito que a servissem naquela viagem com especial assistência e cuidadosa solicitude, segundo os magníficos e misteriosos sucessos que nela ocorreriam. Além dos 1000 anjos que ordinariamente aguardavam, mandou o Senhor outros 9.000 para assistirem sua Rainha e Senhora, de modo que seria acompanhada pelos 10.000 anjos desde que se pusesse em viagem. Assim o fizeram todos como fidelíssimos ministros do Senhor e a serviram como direi adiante. A grande rainha foi preparada com nova luz divina, na qual conheceu novos mistérios sobre as provações que sofreria após o nascimento do menino Deus, a perseguição de Herodes, outras tribulações que sobreviriam. Para tudo, ofereceu seu coração preparado e não perturbado, agradecendo ao Senhor por tudo que ela fazia e dispunha. Alegria e solicitude de São José. Voltou a grande rainha do céu e deu a São José a resposta do Altíssimo. E era sua vontade que ela obedecesse e o acompanhasse a Belém. Encheu-se o santo de alegria e consolação e, reconhecendo este grande favor, deu graças ao Senhor com estes atos de profunda humildade e reverência. Disse a sua esposa: Senhora minha e causa de minha alegria e felicidade, só me resta sentir nesta viagem os trabalhos que nela padecereis, por eu não ter recursos para vos levar com a comodidade que eu quisera vos proporcionar nesta peregrinação. Mas em Belém encontraremos amigos e conhecidos de nossa família. Espero que nos receberão com carinho, e então repousareis na fadiga do caminho, se o Deus o permitir, assim como eu, vosso servo, desejo. O santo esposo realmente assim o desejava, mas o Senhor tinha disposto o que então ele ignorava. Quando depois viu que não se realizavam suas esperanças, maior amargura e pena sofreu, como se verá. Não revelou Maria Santíssima a José o que no Senhor havia previsto sobre o mistério de seu divino parto, e que não aconteceria o que ele pensava. Pelo contrário, animando-o, lhe disse: Meu senhor esposo, irei com muito prazer em vossa companhia e faremos a viagem como pobres em nome do Altíssimo, pois sua Alteza não despreza a pobreza que veio procurar com tanto amor, contando com sua proteção e amparo nos trabalhos e necessidades. Ponhamos nele a nossa confiança. Vós, meu Senhor, deixai por sua conta todos os vossos cuidados. Preparativos da viagem. Marcaram o dia da partida e o santo esposo, com diligência, andou por Nazaré à procura de um animalzinho para levar a Senhora do Mundo. Não foi fácil encontrá-lo por causa dos muitos viajantes que partiam para diferentes cidades, com o mesmo fim de cumprir o edito do imperador.
Depois de muitas diligências e penoso cuidado, achou um humilde jumentinho que poderíamos chamar feliz entre todos os animais irracionais. Não só transportou a rainha da criação e com ela o rei dos reis e senhor dos senhores, mas também esteve presente ao nascimento do menino. E rendeu ao seu Criador a homenagem que os homens lhe negaram, como adiante se dirá. Prepararam o necessário para a viagem de 5 dias, e a equipagem dos divinos caminhantes era a mesma da primeira viagem que fizeram à casa de Zacarias, como o disse acima. Levaram apenas pão, frutas e alguns peixes, sua costumeira alimentação. Como a Virgem Santíssima tinha conhecimento de que tardariam muito a voltar para casa, não só levou consigo as faixas e panos preparados para seu divino filho, mas também com discrição dispôs tudo de acordo com os desígnios do Senhor e os acontecimentos que ela esperava. Deixaram sua casa aos cuidados de alguém até que pudessem voltar. Partida de Belém. Para Belém. Chegou o dia e a hora de partir para Belém. O fidelíssimo e ditoso esposo, que tratava sua soberana senhora com suma reverência, andava como vigilante e cuidadoso servo, indagando e procurando em que lhe dar gosto e servir. Pediu-lhe com grande carinho que o advertisse de quanto desejasse para seu agrado descanso e comodidade, e para dar prazer ao Senhor que levava em seu virginal seio. Agradeceu à humilde rainha os santos desejos de seu esposo e, remetendo-os à glória e obséquio de seu Filho Santíssimo, consolou-o e o encorajou para os trabalhos do caminho, assegurando-lhe do agrado que sentia o Senhor pela sua solicitude. Quanto a eles, deveriam receber com paz e alegria de coração as penalidades que, em virtude de sua pobreza, encontrariam na viagem. Para começá-la, pôs-se de joelhos a imperatriz das alturas e pediu a bênção de São José. O homem de Deus se escusou para lhe dar e fez muita dificuldade em consideração da dignidade da esposa, cuja humildade acabou por vencê-lo. Abençoou-a São José com grande temor e reverência, e em seguida, com abundantes lágrimas, prostrado em terra, lhe pediu o oferecesse novamente ao seu Santíssimo Filho, alcançando-lhe o perdão e a divina graça. Assim, preparados, partiram de Nazaré para Belém em meio do inverno, o que tornava a viagem mais penosa e desconfortável. A mãe da vida, porém, que a levava em seu seio, atendia somente aos seus divinos afetos e colóquios, contemplando-o em seu tálamo virginal, imitando os seus atos e dando-lhe maior agrado e glória que todo o resto das criaturas reunidas. Doutrina que me deu a Maria Santíssima, a Rainha do Céu. Admirável providência divina. Minha filha, em todo o decurso de minha vida e em cada um dos capítulos e mistérios que vais descrevendo, conhecerás a divina e admirável providência do Altíssimo e seu paternal amor para comigo, sua humilde serva. Ainda que a capacidade humana não pode dignamente penetrar e avaliar estas obras admiráveis de tão alta sabedoria, deve, porém, venerá-las quando puder e dispor para imitar-me e participar dos favores que o Senhor me fez. Não devem os mortais pensar que só a mim e para mim Deus se quis mostrar santo, poderoso e infinitamente bom. É certo que se alguma ou todas as almas se entregassem totalmente à disposição e governo deste Senhor, conheceriam logo por experiência aquela mesma fidelidade, pontualidade e suavíssima eficácia com que ele dispunha todas as coisas que tocavam a sua glória e serviço. Além disso, haveriam de saborear aqueles doces efeitos e influências divinas que eu sentia na submissão à sua santíssima vontade. E na devida proporção receberiam a abundância de seus dons, que como num oceano infinito encontram-se quase como represados em sua divindade. Se as águas do mar se desse algum canal para sua inclinação ter saída, correriam com impetuosa força impossível de conter. Assim se derramariam a graça e os benefícios do Senhor sobre as criaturas racionais, se lhe dessem lugar e não impedissem sua correnteza. Esta ciência é ignorada pelos mortais porque não se detém a considerar as obras do Altíssimo.
discrição, silêncio e obediência. Quanto a ti, quero que a estudes e graves em teu peito. Aprende também que meu exemplo, o segredo que deves guardar a respeito do teu interior. Do que nele se passa a pronta obediência e condescendência com todos, preferindo sempre lhe parecer alheio ao teu próprio ao teu próprio ditame. Isto há de ser de tal modo que, para obedecer aos teus superiores e pai espiritual, deves fechar os olhos, não obstante saberes que em alguma coisa que te mando acontecerá ao contrário. Assim eu sabia que na viagem a Belém não sucederia o que meu esposo José esperava. E se coisa semelhante te for mandado por um igual ou inferior a ti, cala, deixa passar e faz tudo o que não for culpa ou imperfeição. Ouve a todos com silêncio e atenção para aprenderes. No falar, se muito lenta e comedida, pois isto é prudência. Lembro-te novamente de pedires a bênção do Senhor para tudo quanto fizeres, a fim de não te afastares de seu divino beneplácito. Quando tiveres oportunidade, pede também a bênção e licença de teu Pai e Mestre espiritual, para não ficar sem grande mérito e perfeição destes atos, e a mim dar o agrado que de ti desejo.